Fala galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre a relação entre geometria molecular e polaridade, ou seja, como que a geometria molecular pode influenciar se uma molécula ela é polar ou não, ou se ela é apolar. Então, se vocês ficarem um pouco perdidos em como determinar a geometria da molécula, não se preocupe, porque eu vou deixar na descrição alguns vídeos que a gente já tem aqui no nosso canal em como determinar a geometria molecular passo a passo, tudo bem? Hoje a gente vai um pouquinho mais rápido na determinação da geometria, porque a intenção desse vídeo é a análise, né, como que a geometria vai influenciar na polaridade, especificamente. Combinado? Então, se tiver dificuldade em determinar a geometria molecular, assista aos nossos vídeos. Bom, e aí você pode se perguntar, por que é importante determinar se uma molécula é polar ou apolar? Porque isso, gente, vai influenciar diretamente em propriedades como solubilidade dessa molécula, ou seja, se ela é solúvel ou não em determinada substância. Também pode influenciar na temperatura de ebulição, então ela pode influenciar em muitas propriedades. Beleza, gente? Agora, a gente então vai determinar hoje como que a geometria pode influenciar na polaridade. Então se liga só nos exemplos que eu separei para vocês. Então aqui eu vou dar 4 exemplos, o O2, o HCl, CO2 e H2O. Quando eu vou definir qual é a geometria do O2, na verdade eu vou encontrar algo assim. Eu vou encontrar uma dupla e aqui eu tenho mais 2 pares de elétrons, aqui mais 2 pares de elétrons. Se você tem alguma dúvida quanto a determinar essa geometria, busque os nossos vídeos sobre determinar a geometria molecular, que nós temos vários aí no nosso canal. Vou deixar o link no descritivo. Aqui eu tenho uma geometria linear. Para a gente entender como que essa geometria pode ou não interferir, a primeira coisa que eu tenho que determinar é qual é o elemento mais eletronegativo. O que é a eletronegatividade? É o elemento que tem a capacidade de atrair com mais força um elétron. Veja que se eu buscar numa fila de eletronegatividade, se eu buscar o valor de eletronegatividade, aqui eu tenho oxigênio e oxigênio. Eu não sei exatamente qual é o valor deles, mas eu sei que é exatamente o mesmo, porque trata-se de 2 oxigênios. Então, nenhum dos dois aqui vai atrair o elétron com mais intensidade um em relação ao outro. Então, aqui não forma uma ligação polar, ou seja, ninguém vai atrair esse elétron quando eles compartilham esse elétron, nenhum dos dois vai atrair esse elétron com mais forças. Então, aqui eu não tenho formação de dipolos. Se eu não tenho formação de dipolos, então aqui eu tenho uma molécula chamada apolar. Esse é o caso mais fácil, porque trata-se do mesmo elemento. Então, não há diferença de eletronegatividade. E veja que aqui eu tenho uma geometria linear. Agora, vamos ver nesse caso aqui. Nesse caso, quando eu faço aqui a determinação da geometria, eu tenho o HCl dessa forma, que eu tenho mais 3 pares de elétrons. Fica dessa forma. Aqui eu também tenho uma geometria linear, até porque 2 elementos aqui interligados só pode dar uma geometria linear. Porém, se você buscar numa fila de eletronegatividade, o elemento mais eletronegativo aqui é o cloro, ou seja, quando esse elemento compartilha o elétron com o hidrogênio aqui, então quando há esse compartilhamento, ele vai atrair o elétron com mais intensidade. Então aqui se forma um dipolo negativo e aqui no hidrogênio forma-se um dipolo positivo. Por quê? Porque nesse compartilhamento o cloro atrai o elétron com mais força. Então é como se formasse uma carga parcial aqui. Então eu tenho dipolo negativo e dipolo positivo. Que aqui eu só tenho essa ligação, então se eu só tenho essa ligação, o cloro, eu vou aqui representar um vetor e o cloro vai atrair o elétron com mais força. Aqui o vetor vai do hidrogênio para o cloro. Então aqui se eu tenho essa diferença de eletronegatividade, então aqui sim é uma molécula polar. Veja aqui, ó.
tenho uma geometria linear, uma geometria linear. Nesse caso, o que vai ter de diferença é a diferença de eletronegatividade entre os elementos. Agora, nesses dois casos aqui, o que vai interferir é a geometria. Vamos entender como. Se eu fizer a determinação da geometria do CO2, o que eu vou encontrar? O carbono fica como átomo central, ele faz 2 compartilhamentos com esse oxigênio. Nesse caso, como esse carbono não tem nenhum elétron aqui não compartilhado, então ele só tem elétrons, né? Esse carbono que está aqui como átomo central, ele só tem elétrons compartilhados. E nesse caso, o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, se eu procurar na fila de eletronegatividade, o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono, ou seja, ele vai formar um dipolo negativo, enquanto o carbono, um dipolo positivo. Nesse caso, também tem o oxigênio do outro lado, então aqui também vai formar um dipolo negativo, porque quando ele compartilha esse elétron, ele vai atrair o elétron com mais força do que o carbono. Se eu tenho essa formação, o que ocorre? Eu tenho carbono como átomo central, oxigênio, oxigênio. Ok, eu tenho ligações aqui que formam dipolos, então tenho dipolo negativo e aqui dipolo positivo. Porém, nesse caso, eu tenho uma geometria linear pelo fato desse átomo central só ter elétrons compartilhados, não tem mais nenhum elétron aqui, então eu tenho uma geometria linear. E por eu ter uma geometria linear, o que vai acontecer? Esse oxigênio atrai com mais força, forma um vetor, certo? Aqui, esse oxigênio também atrai o elétron com mais força, então aqui também forma outro vetor. Eu não sei qual é a diferença de eletronegatividade, mas como trata-se do mesmo elemento, esse vetor aqui tem o mesmo valor, o mesmo módulo desse outro vetor. Como eles estão em direções opostas, esses vetores se anulam. Então, a resultante, que é representado pelo μ, desses vetores é igual a zero. Como a resultante desses vetores é igual a zero, então aqui eu tenho uma molécula apolar. Porque por mais que eu tenha ligações aqui que formam dipolos, mas a resultante entre essas ligações é igual a zero. Por isso que eu tenho uma molécula apolar. Nesse caso, o que vai acontecer? O oxigênio é o átomo central, ele forma aqui uma ligação simples aqui com cada hidrogênio, mas como ele tem aqui 2 pares de elétrons no átomo central que ocupam o espaço de um átomo aqui, mas não é um átomo, né? Veja que ele tem elétrons não ligantes aqui, ó, ele tem elétrons que não são compartilhados. Por conta disso, forma o quê? Um ângulo. Se você não entende como isso acontece, não esqueça de assistir os nossos vídeos sobre determinação da geometria molecular. Como aqui eu tenho um ângulo formado, o que vai acontecer? Se eu analisar o oxigênio aqui, ele é mais eletronegativo, então ele atrai o elétron compartilhado com o hidrogênio com mais força, o que faz com que forme um dipolo negativo aqui no oxigênio. Como ele atrai o elétron com mais força, então aqui esse hidrogênio fica com um dipolo positivo, porque ele fica é como se ele ficasse com menor posse desse elétron. E a mesma coisa desse lado, também forma um dipolo positivo. Mas veja que nesse caso eu tenho uma geometria angular, o que vai, né, devido aqui a esses 2 pares de elétrons, o que vai fazer toda a diferença. Por que vai fazer toda a diferença? Porque aqui, como eu tenho esse vetor que vai para o oxigênio, né, e esse outro vetor que também vai para o oxigênio, por mais que eles tenham módulos iguais, né, mas aqui um não consegue
a anular o outro, porque eles não estão em sentidos opostos aqui, né? Eles estão aqui, ó, nessa inclinação. Então, aqui a resultante entre esses dois vetores, como não vai se anular, vai ser diferente de zero. Eu não sei qual é a resultante desse vetor, inclusive ela, se eu tiver que representar, é para cima, porque aqui é na direção do oxigênio. Eu não sei qual é essa resultante que eu vou ter aqui puxando para o oxigênio, mas ela será diferente de zero. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma geometria angular e uma molécula polar. Por que uma molécula polar? Porque a resultante aqui é diferente de zero. Então, só para a gente organizar um pouquinho melhor as informações, nesse caso do O2, então eu tenho uma geometria linear, mas ela será apolar. Por quê? Porque não existe diferença aqui, ó, de eletronegatividade entre os dois oxigênios. A diferença vai ser zero, então ninguém vai atrair o elétron aqui com mais força. Por isso que é uma molécula apolar, nem tem a formação de dipolos. Nesse caso, o HCl é linear, mas é polar. Por quê? Porque como o cloro é mais eletronegativo, atrai o elétron com mais força, formando um dipolo negativo, enquanto aqui forma um dipolo positivo, vetor para o lado do cloro. Eu só tenho um vetor aqui, então não tem nem como ele se anular. Então aqui, ó, molécula polar. Nesse caso, ela também é linear. Veja, ó, eu tenho 3 tipos de moléculas lineares aqui, com diferentes polaridades. Aqui, nesse caso, ela vai ser apolar, porque existe diferença de eletronegatividade aqui? Existe. O oxigênio é mais eletronegativo e ele vai atrair o elétron com mais força. Porém, aqui, ó, na resultante entre esses dois vetores, eu vou ter uma resultante entre os vetores igual a zero. Por isso que a molécula é apolar, apesar das ligações polares, porque formam dipolos, mas como a resultante é igual a zero, eu tenho uma molécula apolar. Já nesse caso, o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa o elétron com mais força, vai ter aqui um dipolo negativo no oxigênio, enquanto um dipolo positivo no hidrogênio. Mas, veja, na somatória dos vetores, não dá algo igual a zero. Então, aqui a resultante entre os vetores é diferente de zero. Não sei qual é o valor, mas que é diferente de zero é. Por quê? Porque não vão se anular, como é o caso aqui do CO2. Como é diferente de zero, então aqui eu vou ter uma molécula polar. E aí, gente, conseguiram compreender aí a relação entre a geometria molecular e a polaridade da molécula? Eu espero que sim. E se você compreendeu, não esquece, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, até para ficar sabendo dos próximos vídeos do nosso canal. E se você curtiu, deixa aí nos comentários o que você mais gostou aí, para que a gente sempre aperfeiçoe os nossos vídeos aqui no canal. Combinado? Até o nosso próximo vídeo.